Olá pessoal, me chamo Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como que é comprar um imóvel. Mas já adianto, eu não sou corretor, não trabalho em imobiliária, não comprei nenhum imóvel e bem provavelmente por enquanto não vou comprar. O que eu vou falar aqui é mais uma espécie de estudo que eu fiz. Eu fiz um estudo bem longo sobre como é comprar imóvel, todos os processos, o que eu precisaria, porque eu tinha muita curiosidade, né? Eu já tenho 30 anos, então sempre bate aquela questão de algum dia será que eu vou comprar imóvel? E eu queria estar preparado no dia que realmente eu fosse comprar e eu entender como é que funciona o processo, né? Porque na minha família não tem ninguém que tenha comprado um apartamento, um imóvel, então eu não teria como perguntar, né, como que é o processo. Eu vou falar especificamente como que é comprar um imóvel, apartamento. É, a questão de comprar imóvel, casa pronta ou comprar terreno, eu já não sei porque eu não pesquisei muito a fundo, né? Principalmente terreno, porque terreno aí você tem que é, comprar, encontrar alguém, algum empreiteiro para você contratar, tem toda aquela burocracia. Então, para quem não entende de construção, fica muito complicado você comprar um terreno. E assim, eu já vou logo falar. Esse vai ser um vídeo bem sincerão sobre tudo que eu estudei, eu vou passar para vocês. Por que sincerão? Porque eu vejo que muitas pessoas, muitos canais, às vezes romantizam muito. Nada na vida é fácil, né, gente? A gente sabe que tudo, a gente que é pobre, pobre, eu tô falando eu também, porque eu me incluo nisso. A gente que é pobre, a gente sabe que tudo que a gente quer tem que ralar, tem que parcelar. A gente nunca consegue nada assim alto à vista. Tem os seus, né, suas dificuldades para você conseguir o seu bem final. Mas as pessoas romantizam muito e acaba que você fica achando que é muito fácil, que é muito simples. Ah, ganho salário mínimo e comprei um apartamento. Aí a pessoa depois aparece com um apartamento, uau. Mas não é assim, gente. Muita coisa aconteceu. Eu vou falar sobre a AP porque é, é o que eu pesquisei, é o que eu hoje eu falo que eu entendo, então eu posso passar um pouquinho para vocês. Sobre casa, gente, casa, terreno, eu dei uma olhada básica, mas assim, capital, é impossível na capital você comprar um terreno, impossível, porque a maioria dos terrenos da capital já são de casas prontas, né? Aquelas casas geminadas, que são casas que é iguais um do lado da outra, ou casas antigas que são mega caras e que você vai gastar bastante em reforma. E quando é terreno de lote, aqueles lote que não é correto, que é uma coisa que você vai ter que recorrer na justiça, que tá no nome de uma outra pessoa, que você vai ter que correr atrás para legalizar. Então, assim, você pode estar comprando um lote num terreno e fazendo uma apropriação indevida, que mais para frente o dono pode recorrer e você já ter construído sua casa e o dono recorrer e ter que derrubar, ou uma empresa ter que derrubar. Então, assim, quando tem terreno na capital, lote, é desse jeito. Então é muito perigoso. Quando você for comprar um terreno, geralmente os terrenos que estão valendo a pena em questão de valores, né? E localização está sendo mais para outros municípios fora de São Paulo, da capital, e também interior, que está sendo valores mais baixos e estão tendo vantagens. Mas, né, quem mora na capital quer alguma coisa que seja na capital, né? Ou que tenha fácil acesso a um transporte público, metrô, trem. Esses interiores geralmente você tem que ter ou um carro ou você gastar uma grana com um ônibus. Então é complicado. Eu acho que
cada vez mais, gente, cada vez mais a tendência é comprar apartamento, porque é o que tá viral aqui em São Paulo, na capital, e é o que tá tendo mais possibilidades de você conseguir comprar, entendeu? Então, é uma realidade que cada vez mais as pessoas vão ter que aderir e repensar muito a vida. Por que repensar? Porque o apartamento, gente, é uma coisa muito reduzida. E não é a mesma coisa que você ter o espaço de uma casa. Então você tem que repensar muitas coisas. Você tem que ser uma pessoa mais minimalista. Você não pode pensar em ter as mesmas coisas que você teria numa casa. Então, assim, você tem que repensar toda a sua vida para você caber num apartamento. E a tendência, pelo que eu ouvi falar, é cada vez mais os apartamentos serem menores, tá bom? Então, assim, é uma situação muito de repensar muito a vida. Bom, eu vou começar pelo processo de financiamento. Para quem é pobre, como eu, geralmente vai recorrer a construtoras, né, que tenham o programa Minha Casa Minha Vida. Geralmente a Minha Casa Minha Vida, ela dá muitos benefícios para quem tem uma, um salário reduzido, né, e dá possibilidade de você conseguir comprar o seu imóvel, né? Então eles se associam a construtoras que eh, podem abaixar os seus valores, né, dos seus empreendimentos e que podem ceder essas vendas com Minha Casa Minha Vida. Geralmente são construtoras populares. E eu já vou explicar o que eu quero dizer com construtoras populares, tá bom? O Minha Casa Minha Vida é classificado por salário. Então, quanto menor o seu salário, mais benefícios você vai ter. Eu vou falar de forma bem resumida. Tem muitos canais na internet, no YouTube, que você pode acessar para saber mais sobre. Tem o canal da Nath Finanças, tem o canal da Natália Arcuri, tem muitos canais que você pode acessar e, e ter uma informação mais completa. Eu vou falar de forma resumidamente. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo. Ele já foi Casa Verde e Amarela também. E é um programa que dá acesso à moradia. Ele também está incluído imóvel, tá? Imóvel, terreno, imóvel casa, que eu quero dizer, não só apartamento, tá bom? Só que eu vou falar só sobre apartamento. Se você quiser saber sobre casa ou terreno, dá uma pesquisadinha. Acredito que tem outros criadores de conteúdo que possam informar melhor. Ele faz uma análise, tá bom? Conforme a sua renda bruta. Se você for comprar o apartamento sozinha ou se você for comprar o apartamento com alguém. Se você for comprar o apartamento com alguém, vai juntar suas duas rendas e vai fazer uma análise. Ele dá até 70% de financiamento, tá? É, como quando você for liberar as suas documentações para a construtora, a Caixa vai entrar no jogo, né? Geralmente é a Caixa que faz o financiamento e aí ela vai analisar e ela vai conseguir financiar para você até 70% do financiamento, tá? Do valor do imóvel. E o subsídio, como que funciona? O subsídio é de acordo com o seu valor de salário, renda bruta, tá bom? Então, por exemplo, se você for uma mãe solteira, e você tiver seu filho, vai pontuar também, porque você colocou um dependente. Quando você coloca um dependente, também te ajuda, tá bom? Então, se você for uma pessoa que tem um marido, que tem algum dependente, coloque porque ajuda, principalmente se for mãe solteira, porque aí o governo entende que tem que te dar mais, né, ajuda para você conseguir o seu imóvel. Quando você é uma pessoa totalmente solteiro,
Você consegue também o subsídio, mas é menos, porque é tudo conforme a análise. Quanto menor o valor da sua renda, quanto menor pessoas que você tiver também juntar a renda, melhor, tá bom? Mas os dependentes é bom você juntar para você conseguir um valor maior. Quanto que o governo ajuda? Até 55 mil reais. Então, suponhamos que você é uma pessoa, uma mãe solteira, colocou sua filhinha como dependente, o governo, e seu salário for a 1.700, o governo vai analisar e vai te dar de subsídio 55 mil reais. Então, se o seu imóvel for 255 mil reais, e aí você for fazer toda essa análise e eles derem 55 mil reais, você vai ter só 200 mil reais do imóvel, e aí 70% desses 200 mil a Caixa vai financiar, vai parcelar, e os outros 30% você vai ter que dar de entrada para a construtora. É sempre assim que funciona, tá bom? Aí nesse exemplo que eu tô dando, 255 mil, 55 mil de subsídio, 170 mil, que no caso é o 70%, a Caixa financiou, e os outros 30% você vai ter que pagar para a construtora. E esse 70% é até 70%, não é regra que sempre vai ser 70%, tá bom? É todo feito uma análise, tá certo? Então, assim, a Caixa que faz uma análise da sua vida, da sua renda e tudo mais. E também as construtoras populares, geralmente elas fazem uma espécie de financiamento também. Como que funciona? Parcelar essa entrada, que ajuda muito. Antigamente as pessoas falavam, não dá para comprar apartamento porque tem que dar a entrada e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, se você tiver 200 reais ali no ato, você dá a sua entrada e parcela. E tudo é conversado com o seu corretor, com a pessoa que você está tratando. Você tem que explicar como que é a sua renda, como que é a sua rotina, o que você consegue pagar, tá bom? Para que você não tenha problemas no futuro de ter que desistir, declinar nessa compra. É muito importante você analisar isso, tá bom, pessoal? Não vai na emoção, vocês têm que ir na razão. E aí, geralmente, essas construtoras populares, elas dão muita margem para você conseguir pagar. Então, por exemplo, se você comprar um AP que você vai receber ele daqui 2 anos, geralmente eles fazem até mais do que 2 anos para você pagar a entrada. Então facilita muito, muito. E novamente, você tem que ver a sua condição, o que você vai conseguir pagar. Não adianta você assinar uma coisa que depois você vai ter que desistir. Isso é muito importante. Também tem uma outra questão, tem um outro benefício do governo que se chama Cheque Paulista ou Casa Paulista, que é do governo do estado de São Paulo, que ele também dá um cheque de até 16 mil reais. Só que não é toda a construtora, é bem difícil a construtora que adere a isso, não são todas. Então você tem que ver se a sua construtora que você escolheu o seu imóvel, ela adere a isso, para que você possa solicitar e fazer análise também. É feita toda uma análise e aí o governo te dá até 16 mil reais. Então se chama Casa Paulista ou Cheque Paulista. Depois vocês novamente dão uma pesquisada, mas também é um benefício do governo que eles ajudam as pessoas para moradia, tanto para casa, terreno, tanto para é, apartamentos. Só que é só no estado de São Paulo, tá bom? É, e capital. Não é para outros estados. O Minha Casa Minha Vida é Brasil todo. Agora esse Casa Paulista não. Então, já pensou? Você consegue 55 mil de subsídio e mais os 16 mil de é, Casa Paulista. Então, assim, já ajuda muito, porque já vão ser o quê? 69 mil reais que você vai tirar, abater do valor do imóvel.
Os 70% que eu falei lá da Caixa, ele pode ser parcelado em até 320 meses ou 460 meses. Tudo vai de acordo com a sua análise, tá bom? E aí você tem que verificar. Geralmente isso é feito conforme a sua renda. As construtoras, pessoal, por que que eu falei construtoras populares? São construtoras que aderem ao Minha Casa Minha Vida, que fazem um imóvel em, em vários locais de São Paulo. Então tem uma construtora que tem vários empreendimentos em São Paulo. E uma coisa que é um ponto negativo, que não entrega com aquela qualidade melhor das melhores, tá bom? Então, assim, pode ser, pode ser que você compre e no final você vai ver um trabalho que não é tão bem feito. Mas por quê? Porque é uma construtora popular. O que, que é um trabalho não tão bem feito? Acabamentos, pessoal. O que for estrutural, vocês têm que verificar quando vocês forem fazer a vistoria, porque todo empreendimento, apartamento tem uma vistoria antes de entregar. 3 meses antes de você pegar as suas chaves, você faz uma vistoria. A construtora convoca para você fazer uma vistoria. O que que é essa vistoria? É você verificar as portas, as janelas, verificar se está descendo a água corretamente, se não tem nenhum vazamento. Construtoras que entregam com o piso, com os revestimentos, você tem que verificar. Se você não for trocar, tá, pessoal? Você tem que verificar se não tá oco, entendeu? Se você não for fazer uma pintura de imediato, verificar as pinturas se estão todas corretas. Tem tudo isso. Verificar a bordinha das janelas, a bordinha das portas, se estão bem colocadas, bem pintadas. E geralmente, se você tiver um dinheiro, uma grana, você tem que contratar um engenheiro, um arquiteto, para que ele possa fazer essa vistoria, né? Porque depois que você assina que tá tudo ok, é muito complicado você reverter e pedir uma solução para a construtora. E se você não tiver dinheiro para pagar arquiteto ou engenheiro, você também pode ver em muitos canais ou redes sociais de arquitetos ou engenheiros que eles explicam como você fazer a sua vistoria de forma eficiente. E você vai lá e faz, para que você não tenha problemas futuros. E assim, são construtoras que não entregam tudo da melhor qualidade. Se entrega revestimento, não entrega melhor revestimento. Se entrega uma pia, não entrega a melhor pia. Se entrega uma torneira, não entrega a melhor torneira. Então, é popular. É uma construtora popular. Não é uma. Ai, nossa, você tá pagando, vai pagar R$ 200.000 num apartamento e ainda tem que falar que é uma construtora popular ou que não entregar as coisas com boa qualidade? Sim, gente. Infelizmente é o que está sendo hoje em dia. É isso, tá bom? E é assim, claro que tem coisas que você não tem que levar em consideração se você for fazer uma reforma, né? Agora, se você não for fazer reforma, você tem que realmente ir atrás e saber como é que funciona corretamente para que tudo fique perfeito. Agora, se você for fazer reforma, não tem tanta necessidade de você ficar insistindo em arrumar as coisas. E muitas das vezes eles arrumam ali no dia da vistoria, né? E aí depois da vistoria, aí depois de uns 3 meses você recebe a sua tão sonhada chave do seu AP. E assim, eu já falei sobre o financiamento Minha Casa Minha Vida, sobre Casa Paulista, sobre como você vai fazer a sua. Tem o parcelamento, tudo conforme as construtoras, tá, pessoal? Você tem que fazer uma pesquisa da melhor construtora que você achar, entendeu? O que que é essa pesquisa? É você pesquisar no Reclame Aqui, vai no Google, vai nas redes sociais, no YouTube,
vai no Instagram. Hoje em dia tem muitas pessoas que compram apartamento e fazem redes sociais do apartamento contando suas histórias. E aí você pode perguntar. Você pode perguntar como é que funciona. E aí você tem um pouco de dúvidas esclarecidas. E foi assim que eu fiz, tá? Tudo que eu sei hoje é sobre perguntar. Eu achei uma pessoa aqui no YouTube, eu vi vários vídeos da pessoa, depois essa pessoa se tornou corretora e mesmo assim eu continuei perguntando. Eu fui atrás de pessoas no Instagram que tinham o Instagram voltado para o apartamento e aí eu fui perguntando como é que funcionava o processo, como é que funcionava para pegar chaves, como é que funciona para você pegar um corretor, escolher um corretor, como é que funciona a negociação, tudo isso, tá, pessoal? Então estudem muito para vocês não caírem em situações ruins de vocês terem que voltar atrás, tá bom? Como eu já falei do financiamento, já falei das formas, de tudo que vocês acho que essa parte inicial. Depois que vocês conversaram com a construtora, você conversou com o seu corretor, ele vai mandar os seus dados para a Caixa, certo? Mandando seus dados para a Caixa, eles vão analisar em até 90 dias a Caixa vai te chamar para assinar, né, o seu financiamento. Nesse financiamento, nessa chamada da Caixa, você vai numa agência e geralmente eles vão te cobrar uma taxa, tá bom? Isso eu vejo poucas pessoas falando, que é um seguro, uma tal de uma venda casada. Você não é obrigado a pagar, tá bom? E se você pagar, tem como você reverter. Em até 7 dias, você pode pedir cancelamento e eles te estornam. É bom você levar o dinheiro. Eu conversei com algumas pessoas, então é bom você levar o seu dinheiro e pagar para eles, para você não ter nenhum conflito com o gerente e você ter o seu financiamento negado, tá bom? Então, geralmente é de 700 a R$ 1.000. Então, vocês já estejam preparados para essa data que vocês forem na Caixa, tá bom? Aí você vai assinar, você vai pagar e depois de 7 dias você vai solicitar o estorno. Vocês procuram saber qual é o contato, qual é o telefone para vocês solicitarem o estorno, tá bom? Isso, a maioria das pessoas que eu conversei, elas falaram que fizeram assim e tiveram o estorno é, aceito, tá bom? Depois que vocês tiverem essa assinatura da Caixa, no mês seguinte vai começar a cobrar os juros de obra. O que que é juros de obra? Quando você compra um apartamento na planta, é, a obra ela vai evoluindo, são fases, né? E aí conforme for evoluindo a obra, você vai pagando uma taxa. E quem define essa taxa é a Caixa. Você vai pagar esses juros de obra para a Caixa. Esse juros de obra, ele não é abatido do financiamento, tá? É um dinheiro que ele só vai embora e você não vai ter nenhum abatimento do seu financiamento, nem da entrada, nada, tá bom? Então vocês fiquem atentos com isso, que vocês vão ter que pagar os juros de obra. Os juros de obra, conforme a obra for evoluindo, ele vai aumentando. Então suponhamos que você comprou um apartamento que ele vai ser entregue daqui 2 anos. No mês seguinte que você comprou, que você assinou com a Caixa, você pagou os juros de obra R$ 200. No próximo mês pode ser que você pague 250. No mês antes da entrega, pode ser que você tenha pagado R$ 1.000, 1.500. Então, gente, o juros de obra, ele passa sim o valor do seu financiamento com a Caixa, tá bom? Suponhamos que o seu valor de financiamento com a Caixa seja R$ 700. Ele vai passar. Então, vocês estejam preparados. Então, nesses 2 anos, você já tem que estar ciente que você vai pagar os juros de obra, tá? Que os juros de obra é um valor que você não vai saber, basicamente você não vai saber quanto que vai vir mais ou menos. Não é todo mês o mesmo valor, vai subindo. Então vocês têm que estar preparados com os juros de obra e vocês vão estar pagando o valor da entrada.
Então aí já são dois valores que vocês vão estar pagando. A entrada você vai pagar para a construtora, tá bom? A entrada para a construtora e a entrada para a construtora e o juros de obra para a Caixa. Então é muito importante vocês saberem disso para vocês se programarem, tá bom? Nesse tempo que você ainda não pegou a sua chave, tá? Tem também uma taxa que se chama INCC, que é um juros de construção civil, tá bom? Ele geralmente é embutido pela construtora, pela construtora no valor da entrada, tá bom? Então a entrada ela vai ter uma alteraçãozinha também o valor, tá bom? Por conta desse INCC. Depois vocês pesquisam como é que funciona. Então, geralmente as construtoras embutem no valor da entrada, tá bom? Mas tem algumas que não. Então vocês têm que ficar muito atentos, gente, a ler o contrato, a perguntar tudo, saber sobre tudo, sobre todas as taxas, para vocês não serem lesados, tá bom? E nesse tempo, até você pegar as chaves, você não tem que pagar mais nada. Depois que você já pegou as chaves, no mês seguinte já começa a vir o valor do financiamento, tá bom? Com a Caixa. E aí você já vai começar a pagar o seu condomínio do seu prédio, que você já vai saber o valor mais ou menos. De início, gente, é, geralmente a taxa de obra é assim, acabou a construção, entregou, acabou a taxa de obra. Mas eu já ouvi falar de pessoas que depois que pegaram as chaves ainda pagou 2 meses, tá bom? E assim, isso é errado, porque se você já pegou a chave, não tem mais obra, não evoluiu mais obra, tá certo? Isso é errado e vocês têm que recorrer. De início, seu condomínio vai ser muito alto, porque a construtora entrega o condomínio cru, sem nada, sem câmera, sem equipe de limpeza, sem cru. E aí, tudo que você for em assembleia do condomínio requisitar para colocar, eles vão colocar lá um valor parcelado e aí você vai pagar e vai subindo. Aí além de você pagar a sua energia, além de você pagar o gás, além de você pagar as taxas de limpeza e tudo mais, você vai pagar outras taxas de coisas que eles forem colocando. Então, de início, gente, vai ser muito caro. Vai ser tipo uns 400, 500 reais de condomínio que vocês vão pagar, tá bom? Porque geralmente condomínio é 350, 300 reais. Mas nesse início vai sair muito caro. Então, vocês se atentem a isso. Assim que vocês pegarem a chave, então, vocês vão começar a pagar o seu financiamento com a Caixa, vai começar a pagar o condomínio. E se você fez a sua entrada parcelada, ainda para depois de pegar as chaves, ainda pagar, você ainda vai pagar a sua entrada, tá bom? Então, assim, eu tô sendo bem sincero com vocês, porque eu acho que ninguém fala isso. Eu acho que as pessoas têm medo de falar e querem só fantasiar, falar que realmente é uma coisa tudo ok, pode ir lá, pode financiar, e não é assim, gente. Vocês têm muita coisa para pagar realmente. Então, geralmente é isso. Eu acho que eu falei tudo sobre as taxas, sobre os valores, tá? Quando você pega as chaves, você não paga nenhuma taxa de pegar as chaves, tá bom? Se a construtora cobrou isso, é uma construtora muito ruim. Então vocês não podem pagar nada para a construtora. Ah, tô pagando essa taxa para pegar minha chave. Não. Você só vai pagar realmente o que está ali no contrato, tá bom? Então, eu acho que eu falei tudo sobre financiamento, sobre o processo. E assim, gente, se você for uma pessoa solteira, você não ganhar bem, você vai precisar de um outro trabalho, tá? Essa é a realidade. Você vai precisar de dois trabalhos. Porque assim, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Tudo que é do governo, esse subsídio, esse financiamento, não pode passar, o Minha Casa Minha Vida, não pode passar de 30% da sua renda o financiamento, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. A entrada também, o valor parcelado também não pode passar de 30% da sua renda, tá bom? Então é tudo calculado
conforme essa regrinha, tá? Então, voltando, se você for uma pessoa solteira, você vai precisar de um outro emprego, gente. É... Se o seu salário for muito baixo também. Então, assim, se você for uma pessoa que é casada, ok, dá pra você juntar as duas rendas, ok. Mas se ainda puder ter uma outra renda, melhor ainda. Sabe por quê, gente? Os apartamentos são minúsculos. Se quem falava que CDHU era pequeno, os apartamentos de hoje em dia que você compra são muito pequenos, muito pequenos. E vocês vão precisar de dinheiro para comprar os móveis planejados, tá? É, sei lá, contratar um arquiteto, um designer de interiores, porque quanto menor o apartamento, mais você vai ter que gastar com móvel planejado. Essa é uma coisa que é certeza, gente. Por quê? Você até pode comprar móvel modulado. O que é móvel modulado? É móvel da Casas Bahia, móvel da Marabras, é móvel da Magazine Luiza, mas você tem que medir tudo corretamente, saber qual que é o tamanho do balcão debaixo da pia, tamanho de cima da pia, em cima da geladeira, em cima do fogão. Às vezes não tem móvel para cooktop. Então assim, gente, não tem móvel para você colocar a sua máquina de lavar. Então você tem que medir tudo corretamente. Se você for uma pessoa muito boa em matemática, em cálculo, essas coisas, é, e realmente for muito bom nisso, ok, você até pode. Mas o que acontece? Que os móveis modulados, geralmente você não vai encontrar conjunto assim, do mesmo material, da mesma cor, entendeu? Então é muito ruim. Então você vai ter que gastar com móveis planejados. E, gente, móveis planejados não é barato. Eu estive olhando se fosse para eu já comprar de imediato móveis planejados, eu iria comprar só para cozinha e sala, que é o principal. Porque quarto, gente, é só ter um guarda-roupa, pintar as paredes e colocar a cama e tá tudo ok, tudo bem. Agora, cozinha e sala, para mim é principal, porque eu cozinho muito, eu gosto de cozinhar, e sala é o local onde eu fico mais, porque eu gosto de televisão. Então, eu queria ter um conforto. Pra cozinha planejada, gente, cozinha e sala planejada, uns R$ 10.000. Uns R$ 10.000, gente. Lógico que tem empresas que você pode contratar também. No período que você tá lá pagando sua entrada, juros de obra, antecedente ao seu pegar as chaves, você pode já contratar uma empresa de planejados, tá? E você já ir pagando em muitas parcelas. Mas aí que eu tô falando, você tem que ter um salário muito bom para você conseguir pagar tudo isso, entendeu? Senão você não consegue. E aí o que que eu falo? Geralmente tem empresas que você também tem que pesquisar muito, empresas de planejados, tá? Porque tem empresas que pegam só o seu dinheiro e depois some. E aí as pessoas ficam com um problema na justiça, tendo que procurar o dono onde está, acionar para receber. E até receber você já pegou sua chave, você precisa fazer os seus móveis. Então é um problemão. Então você tem que pensar muito bem, analisar muito bem, pesquisar muito bem essa empresa de planejados. Tem a pia, o mármore, o granito, é a pia que você coloca o seu balcão. Gente, também é caro, mas é uma coisa que você tem que fazer. Porque aquelas pias que as construtoras entregam, gente, são muito ruins, má qualidade, e você vai passar problema com elas. A pia, em torno de 3.000, 4.000, 5.000, tudo de acordo com o que você for escolher, o material, tá bom? Aí você tem que verificar qual que é o que você quer, o que você realmente precisa, o que você realmente necessita, tá bom? Aí você tem que verificar tudo isso. O que você realmente necessita, o que realmente você quer, o seu sonho, o que é necessidade ou não. E aí você vai escolher uma pedra de acordo com uma pedra, um mármore, um granito, de acordo com o que você consegue pagar e o que você quer, tá bom? Então, assim, é isso que eu tô falando, pessoal. Tô sendo muito sincero com vocês. Não é barato. Não é uma coisa barata.
Você não, ai, mas eu tô pagando o que é meu. Mas, gente, é um valor muito alto mesmo. Eu pesquisei, como eu falei pra vocês, muito sobre várias construtoras, vários valores. E assim, uma pessoa que ganha R$ 1.800, ela não consegue fazer tudo isso, não consegue, porque é um valor muito alto, são muitos valores que você tem que pagar. Eu acho que eu deixei muito bem claro aqui para vocês quais os valores que vocês têm que pagar. E assim, se é o seu sonho realmente, tem que se dedicar, tem que conseguir vários empregos para você conseguir pagar tudo isso. É, eu realmente, se eu fosse comprar, eu teria que ter dois empregos. E para mim, eu queria sim comprar móveis planejados e comprar o meu granito, entendeu? O meu granito para principalmente a sala e a cozinha deixar aconchegante do jeito que eu quero. Então, assim, gente, são muitos valores. Eu vou falar um pouco também sobre as construtoras, tá? Eu não sou de nenhuma construtora, não trabalho em nenhuma construtora, nem imobiliária, mas eu pesquisei algumas que são construtoras populares, tá bom? E que eu elegi como assim, que vocês podem ir com confiança, tá? E vocês pesquisam também, pessoas que compraram, pesquisa no Reclame Aqui, para vocês entenderem. A primeira é a Plano e Plano, é uma construtora que tem decorados dentro de shoppings, e você pode fazer uma visita e tal. É uma construtora muito séria, assim, tem vários empreendimentos e você tem vários valores, vários tipos de apartamentos, tamanhos. Você pode parcelar, eles são muito corretos com a entrega, não atrasam, tá bom? Então vocês podem ir com confiança. Só que eu não gosto muito da planta, mas é, é uma das que eu coloco em primeiro lugar. Em segundo lugar é a Vivaz. A Vivaz é um empreendimento também de muita qualidade, mais qualidade que a, a Plano e Plano, entendeu? Tem mais qualidade. Ela é do grupo Cirela. O Cirela é um grupo que é alto padrão, imóveis de alto padrão, e aí eles fizeram o Vivaz, que é popular, né? Também os valores são acessíveis, tem em vários locais em São Paulo, vários tipos de planta, é, e também é uma construtora que cumpre com os prazos, isso é muito bom, e raramente tem problemas, raramente. Aí depois tem a Econ, é uma construtora muito legal, assim. A planta eu adorei, a planta é maravilhosa. É aquela planta de cozinha corredor com a lavanderia no fundo, é o que eu gosto. É, mas assim, não tem muitos empreendimentos em São Paulo e também não tem muita facilidade na hora da negociação, né? E mas é uma construtora que entrega imóveis em alto padrão, assim, né? Então, é como muito legal. Aí depois tem a Cury. A Cury tem bastante imóveis em São Paulo, bastante empreendimentos, facilita na negociação. A planta também é uma planta ótima, eu adoro a planta da Cury. Porém, é uma das construtoras que dá muito problema, problema estrutural, é, problemas básicos assim. De entrega, atrasa, é, taxas que não são faladas na hora da negociação. E a última é a Metrocasa. A Metrocasa tem muitos empreendimentos em São Paulo, capital. Tem vários tipos de planta. Ela faz apartamentos, tanto o estúdio pequenininho, quanto apartamentos maiores. E tem vários bairros em São Paulo, mas é uma construtora muito problemática, muito problemática. Muitos valores que não são falados na hora da negociação, atrasa muito. Quanto à estrutura, eu não sei falar, eu não vi ninguém reclamando muito quanto à estrutura, mas em relação à negociação é muito ruim a Metrocasa.
Mas assim, tem muitos empreendimentos em São Paulo e os valores, pelo que eu vi, os valores deles são bem baixos, né, dos imóveis. Mas eu não sei como é que funciona a negociação deles, porque eu não fui a fundo para saber como é que funciona a negociação deles. Mas quem comprou não indica, tá bom? E uma coisa que eu não falei sobre as construtoras, que eu acho que vocês podem não saber, mas as construtoras podem sim atrasar em até 180 dias é, a sua entrega, tá bom? Tá previsto pela lei e em contrato. E esses 180 dias eles não podem cobrar nenhuma taxa, tá bom? Porque foi um atraso deles. Se eles cobrarem, você tem que reaver esses valores, tá bom? E assim, essas são as 5 maiores construtoras populares de São Paulo. Vocês podem pesquisar sobre elas, que aí vocês vão entender um pouco mais. Plano e Plano, Vivaz, Econ, Cury e Metrocasa. É, as que eu mais pesquisei sobre é a Plano e Plano e a Vivaz, tá bom? Hoje eu compraria pela Vivaz, tá bom? Porque a Vivaz ela tem uma melhor qualidade na sua entrega. É, a Vivaz, o único ponto negativo da Vivaz para quem já vai morar é que ela não vem com piso entregue na no apartamento todo, tá bom? Só vem nas áreas molhadas, que é aquela parte da pia, lavanderia e banheiro. E também vem com piso laminado nos quartos. Mas as outras partes, a sala e a área de estar, não vem com piso, com revestimento. Então você tem que. Mas isso é um detalhe, né? Porque a Plano e Plano entrega com um revestimento super feio, que eu não gostaria de mudar e estar com aquele revestimento, né? Inicialmente eu gostaria da Plano e Plano, mas eu tive muitos relatos ruins, tal. Então eu acho que a Vivaz me entregaria melhor, uma melhor qualidade. E agora a Vivaz ela tá tendo uma planta igual a da Plano e Plano, então praticamente, né? Então eu pegaria a Vivaz porque tem a melhor qualidade, tá bom? Bom, eu acho que eu já falei tudo, né? Eu falei como funciona a Minha Casa Minha Vida, como funciona o processo, como é que funciona a parte de pagamentos. Já falei sobre as construtoras, tá bom? Pesquisa, gente, sobre essas construtoras para vocês saberem como é que funciona. Tem muita gente fazendo conteúdo aqui sobre essas construtoras. Pesquisem muito antes de vocês se dedicarem. E, gente, é uma coisa bem sincera para vocês. Quem for adquirir um imóvel, um financiamento, quem for realmente comprar, a vida é só para pagar os valores do AP, tá bom? Não faz nenhum tipo de. Não compra carro, não faz dívida nenhuma, não sai, não viaja. Gente, é dedicação total a você conseguir pagar o seu financiamento, a você conseguir pagar os valores do apartamento. Porque senão você não vai conseguir firmar o seu compromisso e o seu sonho, né? Se realmente é o seu sonho ter um apartamento. Então, gente, se vocês forem adquirir, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Não compra nem peça de roupa. Gente, vocês têm que viver principalmente ponto inicial, esse ponto inicial, opa, esse ponto inicial que você tem que pagar os juros de obra, que você tem que pagar a entrada, gente. Não façam nenhuma dívida em cartão de crédito, esquece. Se você for fazer dívida de cartão de crédito, só faça dívida relacionada a comprar coisas para apartamento. Então, às vezes você quer comprar pratos novos, quer comprar alguma coisa pro apartamento, só isso, gente, não faça mais nada, porque senão vocês não vão conseguir cumprir, tá bom? E assim, realmente é você esquecer sua vida e viver só para pagar o apartamento, tá? E, gente, se você não consegue no momento, não fica ansioso, não fica triste, não fica se martirizando por isso, tá?
Porque a gente sempre ouve falar, as pessoas falarem, né? Ai, é, você paga aluguel, ai, você tá pagando aluguel, não sei o que, faz um financiamento, compra um imóvel, mas as pessoas acham que é super fácil, né? Que é super fácil, porque o aluguel, gente, você paga o aluguel, suponhamos que você paga 2 cômodos, R$ 700, em 2 cômodos. Você tá pagando ali só aquilo todo mês, só aquilo e tudo bem. Você ganha R$ 1.800, paga 700 de aluguel e tudo bem, você consegue viver, entendeu? Você consegue viver com aquilo. E o dia que você quiser sair, você não tem nenhum problema, você não paga nenhuma taxa, é só você ir embora, entendeu? E vai para outro imóvel. Agora, financiamento, gente, financiamento, você também não tem o seu imóvel. Até você conseguir passar os 30 anos que você pagou, ele não é seu. Então, se você não firmar o seu compromisso de pagar também o financiamento, você vai perder o seu apartamento e vai para leilão. Então, é uma coisa que você tem que pensar muito, entendeu? E o apartamento, quando você já passou, pegou as chaves do seu apartamento, você vai pagar. Suponhamos que você paga R$ 700 também de financiamento e vai pagar mais R$ 400 de condomínio, entendeu? Ou seja, você vai pagar R$ 1.100, entendeu? Por mês, fora as outras questões da sua casa. Então, não se deixa levar isso, entendeu? Faça tudo no seu tempo. E se for para você viver só de aluguel, tudo bem também. Não fica pensando, ai, porque eu tenho que comprar um imóvel, porque eu tenho que. Não. Se tá nas suas condições, se você consegue, ok, vai fundo. Se não, gente, fica no aluguel e seja feliz também no aluguel. Pinta as paredes, compra um móvel novo para deixar sua casa bonita e viva feliz. Não fica triste com isso. Eu tive um momento que eu fiquei pesquisando muito sobre apartamentos, sobre financiamento, e eu fiquei triste sim por isso, porque eu vi que para eu conseguir um apartamento, para eu conseguir comprar um imóvel, eu teria que ter 2 empregos e trabalhar muito, viver só para trabalhar, entendeu? Só trabalhar. Trabalhar meio que 24 horas por dia para conseguir comprar, porque com o salário que eu ganho, gente, não dá, não consigo, entendeu? E além disso, eu querer comprar planejados, querer comprar meu granito, minha pedra de granito e tudo mais. Então, eu teria que trabalhar muito. Então, eu parei de me martirizar, parei de pesquisar. Eu entendi muitas coisas, pesquisei. Assim, eu pesquisei, gente, e conforme o tempo vai passando, algumas coisas vão mudando, tá? Então, às vezes, ó, igual as épocas que eu pesquisei, antes era 80%, né? 80% que a Caixa que poderia financiar, até 80%. Hoje já é 70%, então as coisas vão mudando, entendeu? Então vocês têm que verificar tudo isso. É tudo no seu tempo, gente. Não fica triste, não fica pensando que você não é um ser humano bom, que você não. Só porque você não tem o seu imóvel próprio, tá bom? Faça tudo no seu tempo, de acordo com o que dá. E aplauda quem conseguiu. Se você não conseguiu, amém. E é isso, e vida que segue, não fica se martirizando por isso, porque as pessoas elas têm essa tendência de ficar jogando um balde de água gelada em cima da gente, né? Menosprezando a gente, às vezes porque a gente paga aluguel, e mas elas não sabem, né? Elas não sabem o valor que é tão caro para você comprar um imóvel, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. É um vídeo muito longo, mas eu espero que chegue a muitas pessoas, porque é um vídeo muito explicativo. Eu não vou fazer outro vídeo mais sobre isso, porque eu acho que eu já deixei muito bem explicado aqui como é que funciona, passo a passo de tudo. E se vocês tiverem mais dúvidas, tem muitos canais aqui no YouTube que explicam como é que funciona e vocês podem pesquisar mais e entender mais sobre o assunto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Não se esqueçam de deixar comentários, curtir, compartilhar, comentar muito aqui, tá bom?
Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu vou respondendo nos comentários. Um grande beijo.